Olá, pessoal! Quanto tempo não nos falamos por aqui? Oi, gente! Feliz 2021! Eu sou a Isabela, para quem não conhece o nosso podcast. Eu sou a Natália e esse é o podcast das emoções. Nós ficamos paradas por algumas semanas enquanto repensávamos a ideia desse podcast e voltamos agora com alguns casos, Isabela. Conta melhor essa história. É isso mesmo. Se você gosta do nosso podcast, você já sabe que nós trazemos músicas para falar sobre emoções. Até aqui, porque agora começa uma outra série, uma série de 6 episódios, um projeto com começo, meio e fim, e essa série se chama Casos Emocionais. Essa ideia de casos emocionais surgiu, primeiro porque a gente adora fofoca, né, Isabela? Ainda bem que você vai falar a verdade, hein, Natália? Achei que você ia enrolar as pessoas aqui. Nós adoramos fofoca. E além disso, nós ouvimos muitas ótimas histórias nos encontros que a gente faz, né? E aí a gente sempre fica querendo contar essas histórias para as pessoas. E junto com isso, a gente leu um livro recentemente chamado Casos e Casos, que traz um pouco de casos reais comentados por uma terapeuta de casal chamada Esther Perel. E a ideia do livro é genial. E a gente ficou com vontade de trazer essas histórias que nós ouvimos nos encontros do curso das emoções para a gente conversar aqui, tentando analisar, tentando aprender um pouco com isso, porque de alguma forma a gente vai se identificar com essas histórias, eu acho, né, Isabela? Ah, sem dúvidas, assim, a gente aprende muito quando a gente ouve uma fofoquinha, não é verdade? Então, às vezes a gente vai fazer isso ouvindo um áudio da pessoa, às vezes a gente vai fazer isso lendo um texto, mas a ideia é essa, comentar casos emocionais. Esse podcast aqui é só um pedacinho do nosso trabalho. Se você quiser conhecer mais a gente, nós temos um site bem legal, o cursodasemoções.com.br. É isso, então agora nós vamos conhecer Luana. Luana Ide é minha amiga. A gente fez uma formação em cinema juntas e, enfim, ela tem muitas histórias dessas, mas quando a gente pensou em casos emocionais, essa foi a primeira história que me veio à cabeça, porque na época eu já conhecia a Luana e quando eu ouvi essa história eu desacreditei. E como Luana é uma pessoa muito desinibida, como vocês vão perceber, ela topou mandar um áudio pra gente contando a sua história para todo mundo rir um pouco aqui com ela. Então vamos ouvir Luana. Qual será o caso de Luana? Qual é o nome desse podcast, Isabela? Episódio de hoje, Seguindo Rosângela. Tô brincando, gente. Meu nome é Luana Ide. Eu estou aqui a pedido da minha amiga Isabela Ianelli maravilhosa, que começou o curso das emoções. E hoje eu vou contar para vocês um episódio, um de muitos, mas prefiro dividir só esse. Um episódio muito engraçado. Triste, engraçado, nem sei como nominá-lo. Triste, engraçado, nem sei como nominá-lo. Acho que a gente já pode começar daí, né? Luana sabe descrever bem as emoções. Nem começou a contar a história e já tá descrevendo, né? Já tá dando aula. Eu acho que talvez daqui pra frente, nessa série de casos emocionais, é provável que a gente flerte bastante com isso de ser triste e engraçado ao mesmo tempo. Me chamou a atenção ela começar assim, porque é tão humano, né? As nossas emoções nunca são uma coisa só. Pode ser triste e engraçado ao mesmo tempo. A gente pode... as emoções, elas vêm meio misturadas, não é? Pelo menos comigo é assim, não é, Bela? E você? Uma vez eu ouvi um meme no Twitter dizendo assim: tem certas humilhações que eu passo tranquila, sabendo que depois eu vou gerar entretenimento de qualidade para os meus amigos. Então é isso. Na hora não é engraçado, mas depois pode ser um pouco engraçado. Exato, é verdade. Então vamos continuar ouvindo Luana para saber por que é triste, engraçado e tudo ao mesmo tempo. Mas faz algum tempo, eu trabalhava numa agência digital ali no Brooklyn e era correria de final de ano, aquele final de ano que todo mundo quer resolver tudo que não resolveu no ano inteiro. Então é atendendo o cliente e ainda tendo que fazer as coisas pessoais de final de ano, Natal, Ano Novo.
Aí marquei de fazer a unha, aquela unha que você não faz o ano inteiro direito, você faz no final do ano, final, né, feriadão prolongado. E fui fazer a unha ali do lado da agência, respondendo WhatsApp, telefonema, cliente, enfim. Bom, Luana, não tem muito como dar certo isso aí, né? Responder o WhatsApp, responder cliente, fazer tudo ao mesmo tempo não vai dar muito certo. Tem aí a tragédia emocional anunciada, né? Falta de atenção e correria. Não dá para vir coisa boa. E essa coisa, né, cultural nossa, assim, de estar muito ocupado, né, fazer a unha na hora do almoço, porque é o único horáriozinho que a gente tem livre para fazer a unha, e por isso a gente tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo enquanto faz a unha, né? Enquanto responde o cliente, na hora do almoço. Quem trabalha em agência aí deve estar acenando agora aqui pra gente, com um grande sim. Uhum. Então eu acho que vai dar meio ruim isso aí, né, Isabela? O que você acha? Eu tô achando, hein, Nath? Vamos ver. Entrei no salão, falei, né? Oi, vim fazer a unha. E ela falou, Luana, espera aqui que a Rosângela já vai te atender. Quando ela falou isso, tinha uma mulher na recepção que não parava de me olhar. E, né, respondendo o WhatsApp, fazendo um milhão de coisas, eu olhei, voltei a responder alguma coisa, olhei de novo, ela continuava olhando, pensei, né, inconscientemente, pensei, Rosângela, essa mulher é a Rosângela, certeza. Eu mal sentei, essa mulher saiu do salão. Que ela saiu, eu saí atrás dela pela rua do Brooklyn, na rua Flórida. Ela começou a andar, comecei a andar atrás dela no primeiro quarteirão. Pensei, gente, que mulher sem educação, né? Nem pra me dar um alô, falar, ó, a gente tá indo no outro salão, aquele tá muito cheio, sei lá, qualquer coisa. Falou nada. Atravessamos a rua, ela continuou sem falar nada. Pensei, comecei a ficar meio irritada, pensei, gente, mas é muito sem educação. Poxa, não tenho ideia onde a gente tá indo, podia só dar um alô, né? Falar, olha, sei lá, comecei a ficar meio irritada, pensando, também nem vou fazer mais com ela. Também nem vou fazer mais com ela, é muito bom. Gente, vocês estão vendo onde que vai dar isso? Vocês já se ligaram onde que vai dar essa história? Luana lá sentada, toda desatenta, porque estava trabalhando e fazendo mil coisas enquanto esperava para fazer a unha. A moça do salão simplesmente fala, siga a Rosângela, ela vê uma pessoa saindo do salão e começa a seguir. Então a gente tem aqui a tragédia anunciada, porque são as nossas projeções em cima dos outros. A Luana teve a primeira projeção, que essa é a Rosângela, porque ninguém disse que aquela moça que estava saindo do salão com a bolsa era a Rosângela, mas a Luana já tinha dado um rótulo para aquela mulher que estava ali no salão com ela. E aí a segunda projeção, ela vem a partir da primeira, né? Porque como ela rotulou aquela pessoa, que ela é a Rosângela, ela já rotula que aquela pessoa deveria ter um tal comportamento com ela. E ela já fala, Rosângela não é só Rosângela, como também é sem educação. 2 rótulos em 1 minuto de espera na sala de espera do salão de beleza. Ô Bela, é tão engraçado quanto triste mesmo, né? Porque olha isso, o tamanho da projeção que a gente faz com as coisas. Porque aqui ela entende que aquela pessoa é a Rosângela e sai do salão e sai andando na rua seguindo Rosângela, né? Mas se a gente relaciona isso com a nossa mente do cotidiano, é isso que a gente faz o tempo inteiro na nossa vida, não é? A gente vai tomando ações a partir de projeções que não são reais, assim, sabe? E a gente vai tomando decisões e quando a gente vê, a gente está caminhando na rua Flórida, sem saber por que a gente está caminhando na rua Flórida, né? Sim, buscando alguma coisa que a gente já nem sabe o que é mais, né? Atrás de projeções da nossa mente. Exato, e aí para completar, o que a gente faz? A gente fica com raiva que a gente está caminhando na rua Flórida a partir de uma projeção nossa e diz assim, fulano é mal educada, essa pessoa é mal educada. A gente ainda transfere para o externo, assim, a nossa confusão, né? Que loucura! Muito facilmente, assim, me vejo nisso, claramente. É uma coisa que a gente sempre fala, né? Às vezes a gente está irritado e aí a gente entra num lugar buscando algo para validar a nossa irritação, sabe? Exato, e essa validação aqui obviamente, essa mulher é muito sem educação, não é? Sim. Como assim essa mulher sai andando e não me fala nada, né? E aí o que é mais curioso é
E aí, Luana, não tô falando, vou me desculpar com Luana, né? Que não estamos falando de Luana, estamos falando da nossa vida, de todos nós, de todas as nossas mentes, né? O mais curioso é que a gente nem desconfia, né? A gente vai levar um tempo para desconfiar que talvez a gente esteja fazendo uma projeção, que talvez pode ser que nós estejamos enganadas, né? Uhum. A gente acredita muito na gente. Ai, vamos ver como é que termina essa história, então? Terceiro quarteirão. Foi caindo a ficha, tipo, gente, será que essa mulher é a Rosângela? Aí a gente parou no farol de pedestre, que tava fechado, deu uma cutucadinha nela. Lógico que ela levou um leve susto, porque, né, São Paulo não é Suíça brasileira. Aí eu falei, você é a Rosângela? Ela, não, brava. Ela tava brava e eu também, né? Brava. Eu falei, obrigada, gente, eu virei pra voltar. Assim, eu não sabia se eu ria, se eu chorava, juro, eu tava assim, não acredito que eu fiz isso. Não, se eu contar, ninguém acredita que eu fiz isso. Quer dizer, algumas pessoas com certeza acreditam, afinal tem um histórico aí, mas eu falei, não tô acreditando, não tô. Sabe o que é o melhor dessa parte que ela fala? Eu acho que algumas das pessoas acreditam, porque afinal tem um histórico aí, né? Eu acho que isso é muito bom da gente parar aqui um pouco, porque a gente vai criando identidades ao longo da vida, né? Que elas vão se agarrando a nós, assim, né? Então é muito legal quando ela diz assim, não, talvez as pessoas acreditem, porque tem um histórico aí, a gente vai criando uma identidade de, sei lá, talvez a Luana é distraída. Você que conhece ela mais, Bela, não sei o que seria. Sim! Já sacou tudo. Luana é distraída, Luana é da galera. Então a gente acompanhou a saga da Luana até aqui, e aí enquanto a gente estava discutindo, Nath e eu lembrei de um efeito que eu aprendi com a Luana, porque a gente fez essa formação em cinema juntas, que chama efeito Kuleshov. Esse efeito Kuleshov foi descoberto por uma pessoa, Lev Kuleshov, nos anos 20, então imagina, anos 20, assim, início da cinematografia. As pessoas não conheciam o cinema do jeito que a gente conhece hoje, que hoje a gente vê filmes para se emocionar, né? O cinema tinha um outro lugar ali, muito diferente. E o Lev Kuleshov, ele descobriu uma coisa maravilhosa, que é uma imagem imprime sentido em outra imagem. O que ele fez? Ele juntou as pessoas para um filme e ele colocou a cara de um ator. A mesma cara, o ator estava fazendo exatamente a mesma expressão. E ele colocou a cara do ator e depois ele projetou um prato de comida. E depois ele projetou a cara do ator e uma mulher sensual. E em seguida, a cara do ator e uma criança morta. E aí, o que é muito interessante é que quando elas saíram do filme, as pessoas foram entrevistadas e relataram que acharam um ator muito bom. Porque o ator, na hora da comida, ele estava realmente transparecendo fome com o olhar dele. Na hora que a mulher sensual estava perto, ele exalava desejo. Na hora da criança morta, ele estava muito triste. E na real, não estava acontecendo nada, gente. Era só a cara do ator neutro, em tudo. Essa é uma boa representação para a gente ver como o cinema é uma brincadeira entre quem assiste, que não é exatamente só o papel do ator que importa, mas especialmente o contexto. E isso, quando a gente coloca na nossa vida, faz muito sentido da gente entender nas loucuras, às vezes, que a gente se coloca, porque a gente começa a acreditar em crença, a gente começa a acreditar que a gente precisa fazer as coisas, que essa sou eu, que aquela pessoa é daquele jeito e pronto, né? A gente vê muitas verdades, a gente solidifica coisas que não são muito sólidas, assim. E é isso, eu acho que a moral da história da Luana, que traz pra gente, é porque a gente vai solidificando essas projeções que a gente faz. Quando a gente vê, a gente tá caminhando numa rua que a gente nem sabe por que a gente vai parar aí, assim, né? Então eu faço uma conexão dessa história com a nossa vida, assim, sabe? É engraçadíssimo a Luana contando, mas ao mesmo tempo é realmente meio triste, né? Porque às vezes a gente vai tomando decisões em cima de decisões,
a partir de projeções que não necessariamente são reais, né? Seguindo Rosângelas que só existem na nossa mente. Nossa, Isabela, agora você foi lá no fundo, hein? Maravilhoso, exatamente. Aí voltei e pensei, será que eu vou pro salão? Não, nem vou voltar. Ah não, eu paguei, vou voltar. Mas a hora que eu chegar lá, eu vou falar, nossa, eu recebi um telefonema, tive que correr pra agência, desculpa. Eu mal entrei no salão, a recepcionista, Luana, onde você estava? A Rosângela tá te esperando. Ai, você não sabe o que eu fiz. Aí contei tudo pra ela, mas ela ria. O resto, durante 1 ano e meio que eu continuei na agência, continuei indo lá, mas eu mal pisava no salão, todo mundo já olhava, apontava pra mim, tipo, menina da Rosângela, e eu, né? Aí você abraça a piada, já entrava, cadê Rosângela? Mas cadê? Não faço unha sem ser com Rosângela. Mas pra vocês verem a falta de atenção, né? Enfim, nem sei. Fiquei transtornada naquele momento. Mas virou piada pro resto da vida. Ah, mas Luana termina com sabedoria, né? Porque ela diz que virou piada pro resto da vida, assim. E eu acho que isso é muito legal no áudio dela, né? Porque não sei se vai ter muito jeito da gente viver a vida sem essas projeções, né? Nossa mente, ela nos engana o tempo inteiro. Isso acontece com todos nós, assim. Mas se a gente tiver uma mini habilidade, assim, de não levar isso tão a sério, de não solidificar tanto e de virar piada, acho que seria uma boa prática, né, Bela? O que você acha? É uma boa coisa. Nossa, muito mais fácil de lidar, né? Se a gente conseguir fazer isso, não levar tão a sério, dar risada, levar com leveza. Que a gente possa sorrir dessas coisas, né? Dessas identidades que a gente vai criando, assim, igual ela agora virou a menina da história da Rosângela, né? Uhum, sim. E acho que todos os nossos casos emocionais aqui, que a gente vai contar ao longo dessa série, eles flertam de alguma maneira com a gente solidificando demais as histórias. A gente tentando trazer uma seriedade para elas, quando na verdade elas têm tantas facetas, tantas múltiplas camadas, que se a gente começa a descascar, não acaba mais. Ah, Isabela, eu quero aprender com esses casos aí, porque eu solidifico muito tudo. Na prática, a teoria é outra. A gente sabe falar, Natália. Então esse foi o nosso primeiro caso emocional. Voltamos logo mais com mais uma história. E se você gosta de uma fofoquinha, e se você um dia já sentiu ciúme, eu acho que você deveria voltar para ouvir. Agora eu tô curiosa. E se você tiver algum comentário e quiser deixar pra gente, a gente vai adorar te ouvir. É só escrever em contato@ocursodasemoções.com.br ou então dar um oi lá no nosso Instagram, @ocursodasemoções. Tchau. Tchau. There's change coming. There's change.